eu colocar aqui hoje, porque hoje é rapidinho. Hoje é rápido a aula. Vocês estão... Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, então, para o nosso terceiro encontro. Deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês. É só inverter, então, Vitor. Peraí, deixa eu aqui abrir. Jornal. Tá, vou compartilhar aqui agora. Aplicativos. Vamos lá. Bom, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos falar, então, vamos continuar. Hoje a gente vai falar basicamente sobre administração de empresas, tá? Então, a gente vai se focar, basicamente, em administração geral. A gente vai falar um pouco de conceito, os objetos da administração e aqui o PODC, tá? Então, vamos lá para a gente... Hoje a aula é bem curta. Então, vamos falar, então, um pouco de administração geral e vamos falar, então, de alguns conceitos estabelecidos por Chiaveneto, né? Chiaveneto, que é um estudioso aí da administração muito conhecido é autor de diversos livros, né? E Maximiano, que é um outro autor também muito conhecido dentro da área de administração, tá bom? Aí, esses dois autores aqui que defendem, que são ícones dentro da área de administração, eles têm ideias, apesar de serem da administração, eles têm ideias similares, mas não iguais do ponto de vista de administração, tá? Então, por exemplo, para Chiavenato, né, para ele, a origem da palavra administração, né, ela tem a ver com o AD, certo? E o minister, ok? AD, ela remete a uma questão baseada na direção. E minister, ele remete ao significado que é subordinação, né? Que é o subordinado, ok? Então, quando nós juntamos, né, a AD com o minister, nós vamos ter a administração, que nada mais é, né? É aquele que presta serviço para outros. E, de fato, quando a gente pensa na administração no sentido mais básico do significado da atividade, do desenvolvimento do seu processo de administrar, nós estamos nada mais, nada menos fazendo exatamente isso, tá? Nós estamos prestando serviço, certo? Nós estamos prestando um serviço para alguém. Então, vamos dar um exemplo. Quando você tem uma empresa, o proprietário de uma empresa, ele contrata um administrador, ou ele contrata uma empresa, um determinado serviço de administração que vai efetuar determinados controles, tá? Então, nós sempre, os administradores, basicamente, sempre vão prestar serviços, né? Esses serviços, não quer dizer que esses serviços são serviços básicos. E dentro da própria administração, a gente tem vários níveis de prestação de serviço, tá? Mas no sentido puro, né, no sentido origem da palavra administração, ela nos remete, então, à direção e a subordinado, tá? Aqui, né, para a administração geral, para Maximiano, ele pensa o seguinte, né? Ele contextualiza a administração no seguinte cenário, né? É um tipo de esforço sinérgico, né? Com alto grau de racionalidade, certo? Então, vamos grifar aqui. Racionalidade para a conquista de um resultado, né? Que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Então, é legal aqui, essa última parte aqui, né?
a gente refletir um pouco em cima disso. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, perceba que é um esforço, né? Se trata de um esforço, ou seja, eu vou ter que ter um empenho, vou ter que empenhar um esforço, seja ele braçal, intelectual, ok? E vai ter um alto grau de racionalidade, ou seja, então precisa ter uma razão em cima disso, né? Precisa ter um processo, né? Precisa ter regras aplicadas nisso e que vão estar focadas na conquista de um resultado. Então, não faz o menor, a gente já falou um pouco disso, não faz o menor sentido eu empenhar um esforço, recurso, se não forem focados para atingir um determinado objetivo, um determinado resultado. E esse resultado por si, ele não estaria presente, ele não seria obtido de forma autônoma ou autossuficiente. Ou seja, imagine uma máquina, né, que ela fosse autossuficiente e que ela executasse uma tarefa de forma autônoma. Aí você vai falar para mim, mas professor, existem máquinas já que já fazem serviços de forma autônoma. Sim, mas essas máquinas por si só, elas precisam ter um esforço, né? Elas precisam ter um esforço, ok? De programação, né? De programação, ou seja, de definir, né? De organizar, de programação de tarefa, né? De tarefa. Ok? Então perceba que mesmo a máquina autônoma, ela vai precisar ser programada. E isso vai gerar o que a gente chama de um esforço. Ok? Um esforço. Tá? Muito bem. Com relação aos objetivos da administração, uma organização é a soma, né? A gente já meio que falou um pouco disso, mas é a soma de pessoas e resultados, né? Para atingir um resultado previamente definido, tá? Então, quando a gente olha aqui uma organização, ela nada mais é do que a soma, né, dessas pessoas, juntamente com os recursos propriamente dito. Tá, um pouquinho, vamos fazer diferente aqui. É a soma, né, de pessoas e recursos que vão levar essa soma a um resultado. Então, quando eu tenho apenas pessoas, se eu não der recursos para elas, para que elas possam desempenhar tarefas, eu não vou atingir. Mas e que recursos são esses, Flávio? Bom, os recursos podem ser os mais diversos possíveis. A gente pode, por exemplo, pensar que é tempo, né? Eu preciso dar tempo para as pessoas. Eu posso dar ferramentas, né? Ferramentas, ok? Eu posso dar insumos, né? Insumos, papel, caneta, lápis, borracha, né? E aí essas pessoas interagindo, né? A gente pode até fazer aqui uma reflexão, interagindo, né? Interagindo com esses recursos, né? Eu vou obter um resultado. Evidentemente, dependendo do tipo de ferramenta, eu vou obter um resultado diferente. Então, se eu organizar as pessoas com uma furadeira, qual é o objetivo que eu estou? Estou querendo que as pessoas realizem trabalhos de marceneiro, trabalhos de serralheiro, tá ok? Então, perceba que essas pessoas, elas vão estar organizadas de forma que, somadas aos recursos que eu posso empenhar juntamente com elas, elas vão levar a um resultado. Beleza? E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar nos elementos da administração, né? Existem ao todo 6 elementos, mas no primeiro momento a gente vai falar dos 3 aqui que eu julgo são os mais importantes, né? São os alicerces de uma administração. Então, toda vez que a gente vai administrar uma empresa, a primeira coisa que se passa, né?
Então, quando uma determinada pessoa, né, ela é convidada a administrar uma empresa, né? Opa, então vamos pensar aqui desenho aqui de uma empresa, né? Ok? Então eu tenho aqui a empresa, né? A porta da empresa aqui e tal, e aqui a janela, né? Quando a gente vai administrar, né? Eu tenho um processo de administração, administrar, né? Administrar. Eu penso sempre nesses 3 elementos básicos aqui, né? Então eu sempre vou pensar nas pessoas. Por quê? Porque eu preciso das pessoas para que elas executem as tarefas, né? Então eu preciso organizar essas pessoas. Eu preciso ter, a gente já falou disso, eu preciso organizar pessoas de forma inteligente, para que elas juntas, somadas, elas desenvolvam um trabalho coerente e um trabalho de qualidade. Consequentemente, eu também preciso dos recursos, né? Esses recursos, eles têm que estar disponíveis a essas pessoas. Então, primeiro, tem que ser recursos adequados, tem que ser recursos que sejam utilizáveis para essas pessoas. Então, muitas vezes, muitos problemas administrativos que ocorrem dentro de uma empresa é que são dispostos recursos para as pessoas e esses recursos não são de conhecimento, não estão treinadas para utilizar esse recurso. E aí, se elas não estão treinadas para utilizar esse recurso, vamos ter problema, né? Vamos ter problema desde o mau uso da ferramenta, né, do recurso, até efeitos colaterais, danos, né, que podem ocorrer, tá? E a junção, né, ou seja, a junção, e eu sempre vou estar de olho, eu vou estar pensando, né, de fato, nos resultados. Então, eu vou estar pensando no resultado disso. Então, a partir do momento que eu tenho esses 2 elementos organizados, eu estou pensando agora nos resultados. Lembrando que esses resultados, eles podem ser diversos, né? A gente pode ter resultados financeiros, por exemplo, né? Que é o mais comum da gente pensar, mas a gente também pode ter resultados que não são financeiros, né? A gente pode ter resultados sociais, por assim dizer, sociais, né? Então, por exemplo, como uma instituição filantrópica, ela não está buscando um resultado monetário, ela não está buscando um resultado financeiro, ela está buscando um outro tipo de resultado, que nesse caso aqui seria o resultado social. Então, que tipo de instituições seriam essas? A gente pode elencar aqui de forma bem superficial, sem entrar muito no detalhe, mas a gente pode falar que, por exemplo, uma igreja, ela pode buscar um resultado social, né? Uma instituição que cuida de crianças, né? Que cuida que distribui cesta básica, por exemplo, ela pode buscar um resultado social. Instituições que buscam o bem-estar de animais, né? Sejam eles cachorro, gato, né? Ou mesmo animais de uma determinada fauna, né? Como acontece o Greenpeace, por exemplo, eles estão buscando resultados sociais. Eles não querem o recurso, eles não querem dinheiro. Diferente de uma empresa que ela visa lucro, tá? Então, as administrações, elas têm também essas vertentes. É muito comum a gente achar que os resultados são só os financeiros, né? A gente pode, por exemplo, citar o resultado do TCC de vocês. Nem sempre o resultado do TCC vai ser uma rentabilidade, ela vai ser um conhecimento, tá? Bom, e basicamente, né, a gente está quase encerrando aí, o conceito de administrar, e para Chiavineto, eu sempre falo errado, Chiavineto, né, o nome desse pesquisador aí, ele diz que administrar é estabelecer metas operacionais, a gente já falou disso, metas e operacionalizar seu alcance,
Então, de fato, se eu tenho aqui, por exemplo, né, um início, eu tenho aqui um ponto de partida, vamos lá, um ponto de partida, né? Aqui um ponto de partida. E eu tenho aqui um objetivo, né? Um objetivo que é a nossa meta aqui, eu preciso traçar uma linha, né? Essa linha pode ser curva, pode ser reta, não tem problema, né? E aí eu preciso então operacionalizar. Esse operacionalizar nada mais é como se a gente pudesse, em alguns determinados momentos aqui, se valer de ferramentas, né? Se valer de questões que vão operacionalizar o próximo passo. Então, aqui a gente poderia dizer que aqui é o primeiro passo, né? Aqui a gente pode dizer que é o segundo passo, aqui é o terceiro passo, aqui seria o quarto passo, né? E aqui seria o último passo, o quinto passo, né? O quinto passo. Deixa eu colocar aqui, senão fica... Então, o que que eu vou, né? O que que eu vou operacionalizar? Ah, eu preciso de um novo equipamento, eu preciso contratar mais pessoas, eu preciso criar um segundo turno, eu preciso expandir um galpão, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em administração, tá? Existe também um conceito que eu queria trazer aqui para vocês, o conceito, né, PODC, né? E o que é esse conceito PODC? Basicamente, a gente tem aqui uma ideia, né? Como se fosse uma linha do tempo, ok? Isso aqui, na verdade, a gente pode inclusive fazer como se fosse um ciclo, né? A gente tem aqui aqui a gente teria o P, o O, o D e o C. E aí essa roda aqui, ela poderia virar, né? Ela pode virar infinitamente, quantas vezes forem necessárias. E o que que é isso? Bom, eu parto, aqui sempre vai ser o meu início. Início, certo? E aí eu sigo esse sentido. Então, primeiro vou planejar. Então, eu faço um planejamento. E a consequência desse planejamento é a organização das coisas que eu tenho que fazer. Então, eu planejei que eu preciso ir até a Lua. Legal. Então, eu preciso organizar. Vou precisar fazer o quê? Quais são os passos, né? Quais são os passos que eu tenho que executar de forma sequencial? E aí, depois, eu tenho o conceito aqui de dirigindo. Então, dirigindo é tomar as decisões, é como é que eu vou agir, né? Como é que eu vou controlar o sentido, as tarefas, os processos que essas pessoas ou eu tenho que fazer, né? Tem que ser feitos. A tarefa que tem que ser feita. E aqui, o controlando, que é o último paradigma aqui, é controlando pessoas e recursos. Então, eu sempre chego aqui e depois, então, que eu planejei, eu organizei e eu dirigi para que lado que a gente vai, quais são as tarefas, eu preciso, então, agora alocar pessoas e recursos. Então, eu preciso saber quem são os melhores recursos a nível de pessoa, quem são as melhores pessoas. Eu preciso, basicamente, montar a equipe. E com base nos recursos, eu vou precisar de uma ferramenta, eu vou precisar de internet, eu vou precisar de um computador, o que, que eu vou precisar, tá? E aí, quando eu chego nesse ponto aqui, né? Deixa eu pintar aqui de azul. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu faço uma reflexão. Se eu preciso fazer uma nova rodada, se a partir desse momento, desse ponto que eu cheguei, eu preciso fazer novos planejamentos, uma nova organização, né? Então, eu posso, por exemplo, dividir o PODC por passos, ou eu posso pensar no projeto todo, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tinha para falar hoje, nessa aula de administração. Tá certo? Tudo bem, então, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó.
eu vou encerrar então aqui a aula de administração, como eu falei para vocês, ia ser curtinha, e aí agora é 14h10. Vamos fazer o seguinte, 14h30, a gente pode ir então lá para a aula de empreendedorismo, pode ser? Então, Pode sim, professor. Então, às 14h30, então, eu vejo vocês lá na sala de empreendedorismo, tá bom? Até daqui a pouco, vejo vocês lá. Tchau, tchau, até mais. Até daqui a pouco.